É um prazer estar participando com os irmãos sobre mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos aqui estudando sobre reavivamento e reforma. Em que pontos nós podemos reformar? Já estudamos vários temas e hoje vamos falar um pouco sobre a reforma de saúde. Muitos questionam aí no mundo o que tem a ver a reforma de saúde com religião. E nós, conhecedores de alguns textos, de White, Bíblia, que tem uma íntima ligação. Antes de começar a lição, eu vou deixar um texto para os irmãos, que está no Testemunho para a Igreja, primeiro Testemunho para a Igreja, página 486, que está escrito: foi-me mostrado que a reforma de saúde é uma parte da mensagem do terceiro anjo e está tão intimamente ligada a ela como o braço e a mão ao corpo humano. Então nós vimos aqui que tem uma íntima ligação. Tem outros versos que a gente sabe que é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Então vamos dar continuidade aqui. Como já foi referido o tema de hoje, que é reforma da saúde, vamos ler aqui no verso áureo, que está em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? É que o apóstolo Paulo está nos deixando que nosso corpo é feitura de Deus, né? Ele nos deu e Ele vai cobrar também, porque sabemos nós que a transgressão da lei de saúde é transgressão da lei de Deus. Primeira pergunta: quem está no movimento da genuína reforma da saúde? Vamos ler aqui o texto de Amós 4,12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para que te encontrares com o teu Deus. A inspiração nos diz: sobre sua direção, o alimento terá um efeito prolongado. Quando nos colocamos em relação correta para com Ele, Ele nos auxiliará e o alimento que ingerimos em obediência à sua pessoa nos satisfará. Precisamos compreender que Deus está no movimento da reforma de saúde. Quando pomos Cristo nele, é justo que nos valhamos de toda probabilidade e possibilidade. Aqui comentando o texto de Amós, vemos que Deus pede um preparo para Israel. O mesmo preparo que Ele pede para nós hoje. E se nós nos reformarmos no tocante à reforma de saúde, nós estaremos aptos, tanto mental, físico, mental e espiritual, para nos entendermos Sua palavra. Na continuidade, que espécie de reforma da saúde deve ser apresentada e conservada diante do povo? Vamos ler aqui em 1 Pedro 1, 13 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos da obediência, não vos amaldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornar-vos santos também vós mesmos em todos os vossos procedimentos. A inspiração nos diz assim: contínua reforma deve ser conservada diante do povo e por meio do Evangelho devemos dar força aos nossos ensinamentos. A verdadeira religião
e as leis da saúde andam de mão dadas. É impossível trabalhar em favor da salvação dos homens e mulheres sem apresentar-lhes a necessidade de abandonar os prazeres pecaminosos, os quais destroem a saúde, aviltam a alma e impedem que a verdade divina impressione a mente. Deve-se ensinar aos homens e mulheres a fazer um cuidadoso exame de todos os hábitos e prática e a abandonarem sem demora aquilo que origina um estado doentio do corpo e lança dessa forma uma escura sombra sobre a mente. Terceira pergunta: de que maneira devemos apresentar esta reforma nas igrejas? Como o povo fica mais esclarecido? Vamos ler aqui em Tessalonicenses 2, 3 a 6. Pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza, nem se baseia com dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Então aí vemos que responsabilidade para as pessoas que conhecem os depositários dessa mensagem. A inspiração nos diz: ao aproximarmos do tempo do fim do tempo, precisamos erguer-nos mais e mais alto na questão da reforma de saúde e temperança cristã, apresentando-a de maneira mais positiva e decidida. Precisamos esforçar-nos continuamente para educar o povo, não apenas por palavras, mas por nossas maneiras de viver. O preceito e a prática aliados possuem uma influência poderosa. Deve-se dar ao povo instrução sobre assunto de saúde na reunião campal. Deve-se fazer esforços mais intensos no sentido de esclarecer o povo sobre o grande assunto da reforma de saúde. Folhetos de 4, 8, 12, 16 e mais páginas que contenham artigos apropriados e bem escritos sobre essa grande questão devem ser espalhados como folha de outono. Então esse assunto aqui é um tema muito importante que não podemos passar por alto em nossas reuniões, nossas conferências, e também se empenharmos a folhetos, a fazer folhetos, porque o povo hoje está sedento sobre esse assunto. Quarta pergunta: quantos se levantariam contra qualquer iniciativa de reforma da saúde? Muitos, né? Por que procedem assim? 1 Pedro 3, 13 e 17. Ora, quem é vós a de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos aventureis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam vosso bom procedimento em Cristo. Existe uma classe numerosa que rejeitará qualquer movimento de reforma, por muito razoável que seja, se porventura impõe restrições ao apetite. Eles consultam o paladar em vez da razão e das leis da saúde. Dessa classe, todos que deixam o trilho batido do costume e defendem uma reforma, sofrerão oposição e serão considerados radicais,
Então aqui nós vemos aqui que todos que pregam essa reforma vai ser taxado como os radicais, né? Então não venhamos a nos ficar nervosos, porque isso daí vai acontecer mesmo. Por mais coerente que seja o seu modo de proceder, ninguém deve, porém, permitir que a oposição ou o ridículo o afaste da reforma, ou leve a considerá-la levianamente. Quinta pergunta: como procede o reformador que deseja o avanço da obra de Deus? Vamos ler aqui um verso muito interessante em 1 Pedro 2,15. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Muito bonito verso. Vamos ler aqui também. Muitos dos pontos de vista mantidos pelos adventistas do sétimo dia diferem vastamente dos mantidos pelo mundo em geral. Os que defendem uma verdade impopular devem, mais que todos os outros, procurar ser coerente em seu viver. Não devem procurar ver quão diferente podem ser dos outros, mas sim quanto pode aproximar-se daqueles que eles desejam influenciar, a fim de que possa ajudá-los a chegar a posições que ele mesmo tanto preza. Tal procedimento recomendará as verdades que sustenta. Sexta pergunta: o que devemos considerar a fim de obtermos saúde através do vestuário? Para reflexão: por que os tecidos de fios naturais levam vantagem sobre os sintéticos? A fim de prover-se do mais saudável vestuário, é preciso estudar cuidadosamente as necessidades de cada parte do corpo, o clima, o ambiente, as condições da saúde, a idade e as ocupações. Tudo deve ser considerado. Cada peça de vestuário deve ser facilmente ajustada, não obstruindo nem a circulação do sangue, nem a livre, plena e natural respiração. Cada peça deve ser tão ampla que, ao erguer os braços, a roupa se erga correspondentemente. Também é importante que a roupa esteja sempre limpa. O vestuário usado observa os resíduos expelidos pelos poros. Não sendo frequentemente mudado e lavado, serão as impurezas reabsorvidas. Então quando a gente fala sobre reforma da saúde, depois vários irmãos vai dar continuidade também, que é no comer, no vestir, no trabalho, excesso em várias outras coisas. Então essa reforma ela é completa. Quero deixar também um texto aqui para os irmãos, que está no Ciência do Bom Viver, página 128. Tudo quanto prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal, e daí mais difícil resistir ao mal. Que Deus abençoe a todos. Olá, sejam todos bem-vindos a essa continuação do nosso estudo. Agora, nessa segunda parte, estudaremos ainda perguntas essenciais sobre esse tema da reforma de saúde. Sem maiores delongas, vamos para a pergunta de número 7, que diz assim: que males trazem sobre si aqueles que trabalham em excesso? Provérbios 23, 17 a 18 nos diz: o teu coração não inveja os pecadores, antes permanece no temor do Senhor todo dia, porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. O texto agora do Testemunho para a Igreja, volume 1, página 478,
também presente no Conselho sobre Saúde, declara o seguinte: a fim de ganharem um pouco de dinheiro, muitos organizam deliberadamente seus assuntos comerciais de tal maneira que estes trazem fatalmente uma grande parcela de trabalho árduo sobre aqueles que trabalham fora de casa, bem como sobre seus familiares no lar. Ossos, músculos e cérebros são sobrecarregados ao máximo. Está perante eles uma grande quantidade de trabalho para ser feito, e o argumento é que devem executar precisamente tudo quanto puderem, pois do contrário haverá prejuízo, alguma coisa será desperdiçada. Tudo deve ser poupado, seja quais forem os resultados. Que têm os tais lucrado? Mas talvez tenham sido capazes de conservar o capital e aumentá-lo, mas por outro lado, que não perderam eles sua reserva de saúde, que é inestimável tanto para o pobre quanto para o rico, foi invariavelmente diminuída. Então, nessa leitura, vemos que essa classe que trabalha em excesso, ela rouba a vitalidade que poderia ser útil mais adiante numa enfermidade ou alguma coisa, e ele faz esses saques, então, da vitalidade dele, os recursos, a reserva de saúde que ele tem, de maneira a usar no presente, coisa que não era necessária. Vamos então para a 8ª pergunta agora. Diz assim: que males trazem sobre si aqueles que não movimentam o corpo devidamente? E o que é dito acerca de fazer caminhadas? Eclesiastes, no capítulo 5, verso 12, diz assim: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Que terrível realidade, né, esta, que mostra de fato como que o trabalho é algo que enobrece de fato a alma. Aqui diz no primeiro texto da pena inspirada de Ellen White, do Ciência do Bom Viver, página 237, que a atividade é uma lei de nosso ser. Todo órgão do corpo tem sua obra designada, de cujo desempenho depende seu desenvolvimento e vigor. A função normal de todos os órgãos dá resistência e vigor, ao passo que o não usá-los leva à decadência e à morte. Na página seguinte do mesmo livro ainda diz: a inatividade é prolífera causa de doenças. A inatividade é isso. O exercício aviva e equilibra a circulação do sangue, mas na ociosidade o sangue não circula livremente, e não ocorrem as mudanças que nele se operam e são tão necessárias à vida e à saúde. Também a pele se torna inativa, as impurezas não são eliminadas como seriam se a circulação houvesse sido estimulada por vigoroso exercício. A pele conservada em condições saudáveis e os pulmões alimentados com abundância de ar puro renovado. Esse estado do organismo lança um duplo fardo sobre o sistema excretor, dando em resultado a doença. Ainda um parágrafo seguinte do terceiro testemunho para a igreja, página 78, diz que em todos os casos possíveis andar é o melhor remédio para os corpos enfermos, pois nesse exercício todos os órgãos do corpo são postos em uso. Nenhum exercício pode substituir a caminhada, ela aumenta grandemente a circulação do sangue. E temos um texto do Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 529, que diz que quando a temperatura permitir, todos que puderem devem andar ao ar livre cada dia, tanto no verão como no inverno. Mas a roupa deve ser apropriada para o exercício e os pés devem estar bem protegidos. Uma caminhada, ainda que seja no inverno, será mais benéfica à saúde do que todos os remédios que os médicos possam prescrever.
Bom, aqui os textos eles se auto-explicam, né? E vemos então o mal que faz não seguir essa lei de todo ser vivo, que é a atividade. E o exercício então ele mexe com todo o corpo. Fala aqui em destaque, né? A irmã White fala das caminhadas, que é um exercício que não é substituído por outros, de modo que este é o que aviva a circulação do sangue, as várias partes do corpo, e você vai encontrar então lugares mais apropriados ainda para isso, né? Se for em meio à natureza, onde você vai poder gozar também de um ar puro que vai encher os seus pulmões. Aqui nós vemos de maneira clara que a irmã fala no inverno, né? As pessoas de repente poderiam ter algum receio no inverno rigoroso. Ela fala de pôr uma roupa adequada para enfrentar o frio, mas que será muito útil sim essa caminhada no inverno, vai ajudar demais. A pergunta de número 9 diz: quantos males pode causar o excesso sexual para os casais? E temos mais um texto de Eclesiastes, agora capítulo 3, verso 5, que vem falando aquele texto, né? Que tudo tem seu tempo determinado. E o verso 5 diz assim: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. A leitura então que nós teremos agora é dos Testemunhos para a Igreja, volume 2, páginas 476 e 477, que diz assim: o excesso sexual destruirá com efeito o amor para com os cultos devocionais, tirará do cérebro a substância necessária para nutrir o organismo, vindo positivamente a destruir a vitalidade. Mulher alguma deve ajudar o marido nesta obra de autodestruição. Ela não o fará caso esteja esclarecida e tenha por ele verdadeiro amor. E o segundo parágrafo ainda complementa: quanto mais condescendência houver com as paixões sensuais, tanto mais fortes se tornarão elas, e mais violentas serão os seus reclamos quanto à satisfação. Que os homens e mulheres tementes a Deus despertem para o seu dever. Muitos professos cristãos sofrem de paralisia de nervos e cérebro devido à sua intemperança nesse sentido. Mais uma vez aqui Ellen White coloca peso em suas declarações, mostrando os males advindos então do excesso sexual. A pergunta agora de número 10 diz assim: que ponto é importante para mantermos a reforma da nossa própria saúde? Texto de orientação à criança, página 461, vai falar então sobre o banho, um ponto importante nessa reforma de saúde. Nós aqui do Brasil ainda temos mais esse costume, né? E de fato é mais natural o banho diário, e em outras localidades, em outros países é menos comum esse banho diário, ainda mais em épocas de inverno rigoroso. E no entanto aqui Ellen White vem destacando todo o benefício que há no banho. Ela diz assim: banhar-se frequentemente é muito benéfico, especialmente à noite, justamente antes de deitar ou ao se levantar de manhã. Fala então de 2 horários aí diferentes, que é especialmente benéfico se banhar, ou à noite antes de dormir, antes de se deitar, ou ao se levantar pela manhã. Tomará apenas alguns momentos dar nos filhos um banho e friccioná-los até o corpo ficar avermelhado. Isso traz o sangue à superfície, aliviando o cérebro.
e há menos inclinação para condescender com práticas impuras. Ensinai aos pequenos que Deus não se agrada de vê-los com o corpo sujo e roupas desalinhadas e rasgadas. Dizei-lhes que Deus deseja que sejam puros interna e externamente, para poder habitar com eles. Então aqui vem dizendo em relação, até muitas vezes um banho com um pano, né? Em alguns casos, de então a mãe fazer isso pelas crianças, friccionar bem, e aí o sangue ele vai para próximo da pele, então é ativada a circulação. A pergunta então agora de número 11, ela então é bem abrangente e vai trazer um tema agora, essas duas últimas perguntas de muitíssima importância para nós que vivemos nesses últimos dias da história terrestre. Diz assim: qual o lugar certo para as famílias cristãs habitarem? De que modo devem sair das cidades? Quem especialmente devem ser exemplo para o povo? Como serão advertidas as cidades, sendo que o povo de Deus deve morar fora das zonas urbanas? Vamos ao primeiro texto bíblico, que está em Provérbios 24, verso 27. Vamos ver o que nós temos aqui para a nossa leitura. Prepara de fora a tua obra e aparelha no campo, e então edifica a tua casa. Texto então de Provérbios 24, 27. E agora o texto de Gênesis 13, versos 11 a 13, que vem trazer aqui um trecho de uma história bastante conhecida. 13, versos 11 a 13, diz assim: Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente. Apartaram-se um do outro. Ló de Abraão, né? Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Então aqui nós vemos aquela decisão que custou muito caro para Ló, ao ele ir para próximo de Sodoma e por fim morar na cidade mesmo de Sodoma. Vamos agora ao primeiro texto, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 360. É chegado o tempo em que, conforme Deus abre o caminho, devem as famílias mudar-se para fora das cidades. Os filhos devem ser levados para o campo. Devem os pais procurar um lugar apropriado, segundo lhe permitam os recursos. Embora a casa seja pequena, deve contudo haver um pedaço de terra ligado com ela, que possa ser cultivado. Então, para os padrões daquela época, seriam terras, enfim, ela vem trazendo aqui também uma noção de um pedaço de terra que não precisa ser tão grande, mas que tenha lugar para cultivar uma variedade de coisas, né? Esse é o lugar apropriado, e segundo o que permitir os recursos financeiros, é dever então dos pais abrigar os filhos no campo, de fato, protegê-los então dos males desses últimos dias. Vamos agora à leitura do livro Medicina e Salvação, também está no Mensagens Escolhidas, que diz assim: os pais podem adquirir pequenas propriedades no campo, com terras para cultivo, onde podem ter pomares e cultivar hortaliças e pequenos frutos que tomem o lugar da carne, que é tão maléfica à vital corrente sanguínea que flui através das veias. Nesses lugares os filhos não estarão rodeados das corruptoras influências da vida da cidade. Deus ajudará o seu povo
a encontrar lares como estes fora das cidades. Que maravilhosa promessa nós encontramos aqui do próprio Deus preparar, nos guiar para encontrar os lugares que vai nos trazer benefício físico, espiritual, mental e até mesmo pode trazer o benefício financeiro, sim, se a pessoa se quiser se dedicar à parte da agricultura. O livro Vida no Campo, página 22, tem o seguinte texto: não considereis uma privação seres convidados a abandonar as cidades e mudar-vos para zonas rurais. Aí ricas bênçãos aguardam aos que delas se quiserem apoderar. Contemplando as cenas da natureza, as obras do Criador, estudando as obras das mãos de Deus, imperceptivelmente sereis transformados à mesma imagem. Então, aqueles que vão para o campo não devem considerar isso o que? Uma privação, mas sim estarão sendo beneficiados tremendamente. Fundamentos da Educação Cristã, página 327, diz que os pais e mães que possuem um pedaço de terra e um lar confortável são reis e rainhas. Devem considerar dessa maneira a posição deles. Evangelismo, página 7677, diz que devemos formular planos sábios para advertir as cidades e, ao mesmo tempo, viver onde possamos proteger nossos filhos e a nós mesmos das perniciosas e desmoralizadoras influências tão prevalecentes nestes lugares. Queria aproveitar esse texto para comentar que muitas vezes também, ao se falar desse tema da vida no campo, se procura dizer em relação às crianças, aos nossos filhos, que eles devem então, de fato, ir para o campo para estarem protegidos das influências maléficas, mas nós mesmos, como aqui fala, não só nossos filhos, mas nós mesmos corremos o risco de se conformar com o padrão do mundo, com o ritmo que o mundo segue e perder muito daquilo que nós vamos encontrar no campo, preciosas lições em relação ao nosso Criador. O texto agora do Mensagem Escolhida, volume 2, página 358, declara: deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo dos postos avançados. Disse o mensageiro de Deus: não serão advertidas as cidades? Sim, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las, para adverti-las do que está para sobrevir à terra. Bom, esse texto é enfático. Nós vemos aqui, nas várias perguntas que nós temos para refletirmos, dentro da pergunta 11 em geral, que quem especialmente deve dar esse exemplo é de fato os ministros, aqueles que estão na direção da obra. E como que então eles vão fazer o trabalho de advertir as cidades, se essa é a função deles, né? E estando morando no campo não é algo que cria aí uma situação impossível de maneira alguma. É isso que Ellen White quis trazer para nós. Esse é um texto dentre tantos que ela coloca aí o exemplo, por exemplo, de Enoque e outros, mostrando como era o proceder. E aqui ela fala que de fato devemos partir de postos avançados nesses trabalhos nas cidades. Diz que o povo de Deus não vai estar morando, mas visitando a cidade, advertindo, então, dando a mensagem. É muito claro o texto para nós pensarmos que a missão urbana envolve uma contradição com a ida para o campo. De maneira alguma, as duas estão conciliadas em morar no campo e fazer o trabalho, então, nas cidades, em visitá-las. Vamos agora para a pergunta de número 12, a última nossa. E temos um texto
de Gênesis 19 para lermos, também dos versos 15 a 30. Uma triste história que nós temos aqui. As perguntas são as seguintes: o que a voz que advertiu Ló ainda nos ordena? Como o Senhor abrirá o caminho para aquele que se despertar para a ação? Zoar foi poupada depois? Aquela transição que Ló quis fazer em sua teimosia foi correta? E qual é o amoroso desejo de Deus para com o seu povo peculiar? Então o texto de Gênesis diz assim: e ao amanhecer os anjos apartaram com Jó, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecestes a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: eis aqui, tente aceitar também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra de campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar. E habitou numa caverna ele e as suas 2 filhas. Vemos aqui que Ló ficou sendo extremamente vagaroso para sair então do meio da cidade, de maneira que os anjos de Deus tiveram que tomar pela mão ele e a sua família, e ainda ele fez um trato com Deus, pediu para ir para aquela cidadezinha pequena, e Deus consentiu. Aqui na leitura não deixa tão evidente, mas Ellen White comenta justamente isso no Patriarcas e Profetas, que aqui diz que Ló também não permaneceu em Zoar, diz que ele habitou, então acabou habitando num monte, numa caverna, porque temia habitar em Zoar. Não fala o motivo do temor, Ellen White explica que era o temor de que Deus viesse a destruir Zoar. Mas vamos agora às leituras então de Ellen White. Aqui o primeiro texto é Vida no Campo. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu a Ló de que devia abandonar Sodoma ordena-nos:
saí do meio deles, apartai-vos e não toqueis nada imundo. Observemos, irmão, não é apenas um conselho. Aqui diz que a mesma voz que advertiu a Ló ordena a nós também hoje a mesma coisa. Os que obedecem a essa advertência encontrarão um refúgio. Cada homem esteja bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família. Cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Então, o Senhor abre o caminho para aquele que se desperta para a ação. De que maneira? Aqui mostra que é ponto a ponto. O caminho todo não vai estar vislumbrado por nós. Não vamos entender o estágio final disso tudo. Mas passo a passo devemos confiar que Deus vai nos dar a direção correta e Ele vai a cada passo fazer nós entendermos qual a coisa correta a ser feita. Patriarcas e Profetas, agora, página 167, diz assim: apenas pouco tempo habitou Ló em Zoar. A iniquidade prevalecia ali como em Sodoma, e ele temeu ficar pelo receio de ser destruída a cidade. Não muito tempo depois, Zoar foi consumida, conforme for o intuito de Deus. Ló encaminhou-se para as montanhas e habitou em uma caverna, despojado de tudo aquilo por cujo amor ousara sujeitar sua família às influências de uma cidade ímpia. Mas a maldição de Sodoma seguiu mesmo ali. A conduta pecaminosa de suas filhas foi o resultado das más associações naquele vil lugar. Então aqui nós notamos que de fato Zoar depois acabou sendo destruído. Uma vez que Ló abandonou lá, como era o intento de Deus, ela foi destruída. E aqui o texto seguinte do Vida no Campo, página 14, diz que, de acordo com a luz que me foi dada, em si escolpou para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. E cada vez mais se torna evidente que os que desnecessariamente nelas permanecem fazem no pondo em perigo a salvação de sua alma. E também na página 43 a 44 diz que não é a vontade de Deus que seu povo fixe residência nas cidades, onde há constante agitação e confusão. Deveriam poupar a seus filhos tal coisa, pois todo organismo é prejudicado pela correria, precipitação e barulho. O Senhor deseja que seu povo se mude para o campo, onde se poderá estabelecer na terra, cultivar suas próprias frutas e verduras, e onde os filhos poderão estar em contato direto com as obras de Deus da natureza. Minha mensagem é: tirai vossas famílias das cidades, quer os homens ouçam, quer não. A mensagem deve ser dada. Então aqui nós encontramos, que aquela transição de Ló, que ele na sua teimosia quis fazer, não era correta, não era a vontade de Deus. Deus em sua misericórdia tolerou naquele primeiro momento, mas o próprio Ló temeu pela vida estando lá, e logo que ele saiu foi destruída. E dessa maneira nós vemos ainda as consequências que o texto falou, que ele não ficou livre. Ele saiu tarde demais, de modo que já a sua família, digamos assim, estava corrompida, senão ele mesmo em grande parte também estava, mas ele perdeu logo a esposa e as filhas, então numa depravação muito grande. Nós sabemos a história. Aqui nós encontramos também uma última subpergunta, que qual é o amoroso desejo de Deus para com o seu povo peculiar? Nós vemos aqui que é de fato de nós estabelecermos na terra, podemos cultivar o nosso próprio alimento, e desse modo então essa é a mensagem que Ellen White queria trazer para a igreja, destacar, e que tantas e tantas vezes é negligenciada, desde a época que ela escreveu até hoje em nossos dias.
que é essa mensagem de tirar as famílias das cidades. E ela disse: eu vou dar essa mensagem, quer as pessoas ouçam ou não, mas ela tem que ser dada. Aqui diz também que aqueles que desnecessariamente permanecem na cidade, torna-se evidente que eles o fazem com o perigo da própria alma. Devemos então atentar a essas realidades. E ainda num contexto de um conflito final que será enfrentado com uma crise que nós sabemos que começará com uma lei dominical nacional nos Estados Unidos e que depois se estenderá aos outros países, sendo sinal profético lá nos Estados Unidos, e a intensificação de estudo que em um curto período de tempo pode ser aplicado em vários países e ser então perseguido o povo de Deus. Nós sabemos que aqueles que fizeram os seus preparativos antes de vier a crise, eles estarão bem sustidos nesse tempo e precisarão, inclusive, aqui digo uma coisa, auxiliar aqueles que virão na 10ª hora, aqueles que tinham laços de família que os prendiam. Ainda havia as igrejas então enganando a essas pessoas, mas que naquele último chamado, feito então na obra daquele outro anjo, Apocalipse 18, estes terão que ser beneficiados pelo trabalho então daqueles que fizeram antes a preparação, aqueles que já estão no campo e trarão então benefício para estes. E devemos pensar nisso tudo, nesse cenário final que em breve ocorrerá. E sabemos que a mensagem é atual. Poderíamos nos delongar aqui, e não é o propósito agora nesse momento, mas o estudo profético sobre os 2 cercos de Jerusalém, que ocorreu lá no ano 66, o primeiro, e depois no ano 70, o segundo. O primeiro, um cerco por Cécio, e o segundo pelo general Tito. Nós encontramos lá um paralelo com a experiência do Adventismo hoje, em que é chamado então para sair das cidades, assim como havia um sinal profético para os cristãos saírem de Jerusalém. E de maneira que nós bem sabemos que em 1888 já houve o sinal profético para a saída para o campo. Nós encontramos lá o arrogar da nação americana, a pretensão de então poder fazer uma lei dominical. Não se concretizou pela misericórdia de Deus em conceder mais tempo ainda de misericórdia ao seu povo que não estava preparado para a crise final. Mas nós vemos então naquele cenário que já foi dado o sinal esperado, de modo que quando vier então novamente esse projeto de lei dominical, não será para ser abortado, para ser desfeito, como é naquele paralelo com o primeiro cerco, que foi desfeito e o caminho ficou livre para os cristãos fugirem. Assim se dá esse caminho livre hoje para nós, desde 1888, que o perigo já rondou e, no entanto, foi aberto o caminho mais uma vez. E nós temos à disposição isto, mas brevemente virá então aquele tempo que nós podemos dizer que é o segundo cerco. E nesse segundo cerco não foi desfeito, não houve escape dele. Possamos estar atentos aos sinais proféticos e saber que o tempo é hoje de preparo espiritual, bem como ação nas nossas preocupações temporais. Possamos estar atentos a tudo isso. Esse é o meu desejo e oração. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.